Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Quanto tempo? Eu sou o Francisco, evangelizador voluntário do Centro Espírita Leon Denis e da Evangelização Infantil Meimei. E hoje nós estamos aqui para mais uma aulinha de evangelização. No tema de hoje, nós vamos estudar do Evangelho segundo o Espiritismo, este livro aqui. Vamos estudar o capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. O item é o 16. E sabe qual será o nosso tema? Como se reconhecer um cristão. Como se reconhecer um cristão? Você se reconhece um cristão? É isso que nós vamos estudar no dia de hoje. Antes, contudo, faremos a nossa prece. Para quê? Para que a gente vai fazer a nossa prece? Para que a gente sempre faz uma prece? Para que a gente possa fazer com que o nosso ambiente ele fique melhor, para que as nossas ideias possam ficar melhores. E quando a gente pensa melhor, a gente faz coisas boas. Quando a gente pensa no bem, a gente sempre faz o bem e o bem sempre vem para a gente também. Bora estudar com Jesus? Então agora vamos cantar uma música? A prece é conversinha que ao amor conduz. Com ela conversamos com Deus e com... Muito bem! A prece é a conversinha que ao amor conduz. Com ela conversamos com Deus e com Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, por esse momento de alegria, porque estaremos estudando os seus ensinamentos, para que possamos ser cada vez melhores. Abençoa os nossos parentes, os nossos amigos, as pessoas que convivem com a gente e que nós possamos, Senhor Jesus, com seus ensinamentos, sermos cada vez melhores. Muito obrigado por tudo e que possamos iniciar a nossa aulinha de evangelização. E aí, contente por estar aqui? Eu estou muito contente por estar aqui com vocês, trazendo para todos os ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo, que foram os ensinamentos trazidos por Jesus. Esse nosso amigo, esse nosso irmão maior, que sempre nos ajuda e nos ensina o quê? A fazer o bem. E aí, no tema de hoje, como se reconhecer um cristão? A gente fica pensando, né? O que é o cristão? Alguém aí sabe o que é o cristão? Cristão é aquela pessoa que segue, mas também que estuda e também coloca em prática o que estuda. Mas estuda o quê? Os ensinamentos de Jesus. Aqueles ensinamentos de amar ao próximo, de ser bom, caridoso, justo, amigo. Então, todos esses ensinamentos trazidos por Jesus fazem com que nós nos tornemos cristãos, se e somente se nós fizermos o que ele traz nos ensinamentos dele. Então, não adianta eu estudar que ser bom é legal, é bacana, mas eu não sou bom com os outros, certo? O que importa é colocar em prática, como aconteceu na história do bom samaritano. Você conhece a história do bom samaritano? Não conhece? Ah, se você não conhece, você vai conhecer agora. Mas se você já conhece, aproveita para aprender um pouquinho mais sobre essa história que Jesus contou. Na época de Jesus, a gente sabe que já estudamos isso, ele sempre contou para a gente histórias para trazer os seus ensinamentos. E essas histórias elas foram sendo contadas por outras pessoas até chegar aos dias de hoje. E por isso que nós também temos a oportunidade de aprender todos os dias com Jesus, como nessa história que a gente vai contar agora para vocês do bom samaritano. Jesus contou essa história para dar um exemplo de bondade, de amor e de caridade. Quer ver só? Vamos conferir? Um dia, um homem estava indo para uma cidadezinha chamada Jericó. Naquela época lá de Jesus,
As pessoas não andavam de trem porque não tinha trem, né? Não andavam de avião, não andavam de ônibus, porque ainda não existiam esses meios de transporte. As pessoas, elas caminhavam de um lugar para o outro utilizando animais. Então eram os burrinhos, os cavalos, os camelos, que eram os meios de transporte naquela época. E esse homem, ele estava indo a caminho de Jericó, caminhando. Ele sabia que naquele caminho ele poderia encontrar aquelas pessoas que não pensam muito bem, não fazem boas escolhas, né? Os salteadores, os ladrões. Ele então organizou todas as coisas dele e seguiu o caminho, acreditando que tudo daria certo. Contudo, no meio do caminho, ele foi surpreendido por 3 homens que bateram nele, que maltrataram ele, que roubaram todas as coisas que ele tinha conquistado com o trabalho dele e deixaram ele abandonado no caminho para Jericó. E aí, ele ali triste, sozinho, cheio de dor, sem conseguir se mexer, ficou aguardando para ver se passava alguém que pudesse auxiliá-lo, que pudesse ajudá-lo. Será que ele conseguiu que alguém ajudasse ele? Vamos ver na nossa história como ela continua? Um sacerdote e um levita também estavam se dirigindo, indo para Jericó. E aí eles estavam na cidade lá vizinha, conversando, eles fizeram lá as coisas que eles tinham que fazer e cada um seguiu em determinado momento esse caminho para Jericó. O sacerdote veio, né, passando sozinho pela estrada e viu aquele homem caído e machucado. Será que ele ajudou aquele homem? Pois é, ele teve a oportunidade de exercitar o bem, mas ele fez uma escolha equivocada e não ajudou o homem e seguiu seu caminho. Logo atrás veio o levita, que também teve a oportunidade de ajudar aquele homem que estava caído ali. Será que ele fez isso, gente? Pois é, ele também perdeu a oportunidade de ajudar aquela pessoa que ali estava ferida e machucada. Triste também, né? Muito ruim. Não ajudou. Logo depois, passou o samaritano. O samaritano, ele estava também a caminho de Jericó e ele estava levando um burrinho para carregar as coisas que ele ia trazer na volta. No caminho, ele encontrou aquele homem lá caído, sofrendo, sentindo dor, e imediatamente ele parou e ajudou aquela pessoa que ele nem conhecia. Ele fez uma escolha. Essa escolha foi acertada? Essa escolha foi uma escolha correta? Foi sim. E ali ele deu exemplo do que é amar o próximo. Então, o que ele fez? Cuidou do homem ali, como a gente pode ver, colocou o homem no seu burrinho e levou ele até Jericó. Quando chegou lá, ele procurou uma hospedaria, que naquela época não se chamava hotel, se chamava hospedaria, o lugar que as pessoas se hospedavam, onde elas ficavam. Ele buscou uma hospedaria e lá ele pediu para que o dono da hospedaria cuidasse daquela pessoa que estava enferma, maltratada. Pagou as diárias, deu dinheiro para que ele pudesse ficar hospedado na hospedaria e pediu para que tudo que ele precisasse fosse dado e no retorno dele para a cidade, ele faria o pagamento daquilo que precisava ser feito. E assim ele foi, seguiu a sua trajetória, o seu caminho, fez os negócios que ele tinha que fazer e retornou até essa hospedaria. E ali ele encontrou aquele homem mais cuidado, feliz, alegre porque tinha sido ajudado e grato pela ajuda que ele recebeu, né? Esse samaritano, ele traz para a gente um exemplo do que é ser cristão. Esse samaritano trouxe para todos nós aquele exemplo feliz, né, de que a gente deve ajudar sempre o próximo. Isso é ser um cristão. Mas eu posso ajudar uma pessoa que está ali no meio da rua, que eu nem conheço?
você é criança, né? Então você não vai lá se desgarrar do seu pai, da sua mãe, de quem estiver com você e vai lá conversar com aquela pessoa que você nem conhece. Não é isso que você deve fazer. Mas se você não pode ajudar, como o samaritano fez, pegando a pessoa, levando para algum lugar, dando alguma comida, algum cuidado, você pode fazer uma coisa que ajuda todo mundo, inclusive você e a mim, que é aquela conversa que a gente tem, aquela conversa que a gente pode pedir. Como que é o nome da conversa? Muito bem, a gente pode fazer uma prece. A gente pode pedir na nossa prece que alguém possa ajudar aquela pessoa ali. Que quando a gente é criança, a gente não pode fazer muita coisa, né? Mas se a gente tiver vontade, desejo de ajudar, e a gente fizer essa prece com muito amor, com certeza os amigos espirituais, Jesus, Deus, todo mundo vai se movimentar para alguém vir ajudar. Normalmente, quando a gente pede, e pede com amor, pede com carinho, as nossas preces elas são atendidas. E aí, esse samaritano, né, que fez o bem, deu um exemplo do que é ser cristão, porque ele colocou em prática o ensinamento que ele aprendeu com Jesus. E você? Você está colocando em prática os ensinamentos que você aprende com Jesus? O importante, é a gente saber, se lembrar, que não basta só conhecer, não basta só aprender se não colocar em prática. Então, precisamos colocar em prática os ensinamentos de Jesus, certo? Assim como fizeram as nossas 3 amigas, que eu vou trazer agora para vocês a história delas. Vamos ouvir a nossa próxima história? Essa história também tem um exemplo muito simples do que é ser um cristão. Você aí que está me ouvindo, está entendendo direitinho? Está conseguindo entender que para ser cristão basta fazer o bem? Mas não adianta só saber não, hein? Tem que fazer, colocar a mão na massa e trabalhar fazendo o bem. Vamos à nossa próxima história? A nossa história de hoje conta o que aconteceu com 3 amigas, Dina, Carol e Lourdinha. Elas são muito amigas desde que se conheceram, desde sempre, né? Porque elas também são muito pequenas. Elas estão juntas em muitos lugares. Nas brincadeiras no parquinho. Quem gosta aí de uma brincadeira no parquinho? Eu adoro brincadeira, sabe de quê? De balanço. No parquinho também tem escorrega, né? Também tem aquela cama de gato, né? Que aquele brinquedo tem que ter cuidado, hein? Mas assim como Carol, Dina e Lourdinha, elas 3 tinham sempre muito cuidado. Quando elas estavam no parquinho, elas estão sempre brincando juntas, cuidando uma das outras, o que é importante. E é importante ter um adulto também, tá? Tomando conta da gente, a gente não pode ficar sozinho. Mas vamos voltar à nossa história? Dina, Carol e Lourdinha, aquela amizade só. Você também deve ter amigos assim, né? Então elas estavam sempre juntas. Nas brincadeiras no parquinho, né? Nas tardes quando a Dona Chica era muito legal. Era uma senhora que adorava contar histórias. E ela contava histórias sempre, para todo mundo, em todos os lugares. Então, quando a Dona Chica tinha uma história para contar, a criançada do bairro se reunia. Mas isso aí acontecia sempre quando? De segunda a sexta-feira e domingo também. Mas tinha um dia na semana que Dina, Carol e Lourdinha, elas não estavam juntas, pelo menos num determinado horário do dia lá. Sabe por quê? O que será, hein? O que será que Dina, Carol e Lourdinha faziam no sábado? Será que alguém lembra aí de alguma coisa? Pois é, nesse dia elas não se encontravam porque elas iam para lugares diferentes. Mas esses lugares diferentes que elas iam eram lugares que ensinavam coisas muito boas. Ensinavam coisas tão boas que quando elas saíam de lá, elas saíam com o coração cheinho de alegria. E elas conseguiam perceber que os pais delas, os irmãos, também saíam desses lugares, assim, alegres e felizes. Quem aí sabe que lugar que elas iam? Pois é,
Dina, Carol e Lurdinha, cada um ia para um lugar diferente. Dina, ela ia para o centro espírita, que nem a gente. A gente não vai para o Celdinho? Então, Dina, ela ia para o centro espírita. A Carol, ela ia para a igreja católica. E a Lurdinha, ela ia para a igreja evangélica, olha lá. E elas eram muito amigas, embora elas tivessem religiões diferentes. Um dia, as meninas souberam que a Dona Chica ela não ia poder contar histórias. E aí elas perguntaram, ué, onde está a Dona Chica? Né? E aí uma das crianças, colegas, né, que estavam brincando no parquinho, responderam assim, a Dona Chica não vem hoje. Ela machucou o pé e ela não pode sair. As meninas olharam umas para as outras e elas resolveram fazer uma visitinha para Dona Chica, para aquela amiga que contava histórias lindas. Chegando lá, elas fizeram companhias para aquela amiga que sempre trazia muitas lindas histórias. Dina regou as plantas. Carol, sabe o que Carol fez? Varreu o quintal. Lurdinha, a Lurdinha deu leite para o gatinho. As meninas ficaram felizes por fazerem o bem. Gente, isso é fazer o bem. Ajudar a Dona Chica foi fazer o bem. A Dona Chica estava lá com a perna toda engessada, né? Ela não podia, não tinha como fazer todas essas coisas. Aí a Dina foi lá, deixa que eu rego as plantas. A Carol, então enquanto você faz isso eu vou varrer o quintal. E a Lurdinha deu leite pro gatinho, né? Porque ele também precisava se alimentar. E aí, você sabe me dizer onde foi que essas meninas elas aprenderam essas coisas? Onde elas aprenderam isso, essa coisa de ajudar o outro? Pois é, elas aprenderam em lugares diferentes que ensinam os ensinamentos de Jesus e também com as famílias delas. A Dina aprendeu a ser boa, sabe aonde? No centro espírita. Olha aí, gente, a gente com essa oportunidade de aprender a ser bom também. Estudar aqui agora é isso. A Carol aprendeu na igreja católica e a Lurdinha aprendeu lá na igreja evangélica que ela frequentava. E com isso, elas ajudaram a Dona Chica fazendo coisas simples, mas que ajudaram muito a Dona Chica naquele momento em que ela estava precisando de ajuda. Então, isso também é um exemplo de ser cristão. Lembra lá da história do bom samaritano? Pois é, ele ajudou aquela pessoa que estava no caminho. E o que as meninas fizeram? Ajudaram aquela amiga que precisava de ajuda. E você? O que você aprendeu com os ensinamentos de Jesus que você aprende lá no Celdinho, na Casa Espírita? Né? Esse ensinamento, a gente precisa pegar ele e só guardar aqui? Não, a gente pega ele entra por aqui, ele entra por aqui o ensinamento pelo ouvido, né? Aí ele chega aqui no nosso cérebro, ele faz, um redemoinho, ele roda, aí depois ele vai, e desce, sabe aonde? Para o nosso coração. Aí quando chega no coração, não tem jeito, significa que a gente aprendeu. A gente aprendeu aquele ensinamento de Jesus. E é isso que vai fazer da gente ser bons cristãos. Vamos fazer a nossa prece? Vamos cantar a nossa música? Então vamos lá? Uma prece nos faz bem, e nos reanima, nos faz bem. E quando nos faz bem, a gente também consegue fazer o bem. Uma prece nos faz bem, e nos reanima, nos faz bem. E assim, Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por todos esses ensinamentos que tu nos trouxestes e que nos ajuda a sermos melhores. Muito obrigado por todo esse amor.
E que esse amor ele possa chegar nos corações de todas as pessoas que convivem conosco, dos nossos familiares, dos nossos amigos, e que nós possamos, Senhor Jesus, seguir fazendo o bem, assim como o bom samaritano fez, assim como as nossas 3 amigas da história de hoje também fizeram. Que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça e nos traga muita paz nos nossos corações. E assim nós vamos terminando a nossa aulinha. Espero contar com vocês nesse exercício aí de fazer o bem, hein? De ser bons cristãos. Um beijo e até a próxima!